Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a diferença de dois documentos técnicos que é muito comum no meio da psicologia e de colegas de outras áreas a gente fazer uma certa confusão, que é o laudo psicológico e o parecer psicológico. Eu vou falar a diferença basicamente em relação ao objetivo de cada um desses documentos e a estrutura de cada um deles. Bem, em relação aos objetivos, a gente já faz uma diferença bem significativa. Enquanto o laudo é um documento que vai responder a uma solicitação de avaliação psicológica, o parecer não. O parecer não é um documento resultante de uma avaliação psicológica. Então, no laudo, você precisa conhecer de técnicas de avaliação psicológica, você precisa dominar de instrumentos e outras formas de avaliação para que você possa chegar a um resultado de um laudo psicológico. Já no parecer, não, né? Você precisa ser um expert, você precisa ter expertise em um determinado assunto para responder uma questão-problema ou analisar um documento elaborado por um profissional psicólogo. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que fica fácil. Quando um juiz tem uma dúvida, por exemplo, em relação ao teste de Rorschach, ele tem uma dúvida se o teste de Rorschach é uma técnica que avalia psicopatia. Então, ele pode fazer essa pergunta a um parecerista psicólogo. Ele vai fazer a pergunta: o teste de Rorschach é um teste que avalia psicopatologia? Olha aí a questão-problema. É uma questão-problema que o psicólogo vai, através do seu conhecimento, através da literatura, responder e fundamentar cientificamente a sua resposta. No laudo, a gente teria como exemplo uma escola que tem uma criança que está apresentando uma mudança de comportamento, está com uma dificuldade de relacionamento, e ela solicita a avaliação psicológica dessa criança. Então, o psicólogo que vai elaborar o laudo, vai encaminhar para a escola, vai responder essa demanda através do conhecimento científico e técnicas da psicologia para fazer essa avaliação. Tem uma outra situação em que você elabora parecer também, é muito comum na justiça. O perito faz um laudo psicológico, faz uma avaliação, respondendo aos quesitos que o juiz colocou, né, lá no processo, e uma das partes não concorda com a avaliação feita pelo perito. Então, essa parte contrata um assistente técnico, um psicólogo assistente técnico, que ele vai fazer uma leitura crítica desse documento elaborado pelo perito. Então, ele precisa ter expertise naquele assunto para que ele possa fazer uma leitura crítica. Nessa leitura crítica, ele vai tanto corroborar algumas colocações, como refutar algumas outras, sempre baseados nos instrumentos técnicos do psicólogo, na literatura da psicologia, né? Ele vai ter que estar fundamentado para que ele possa fazer esse parecer. Essas são situações em que você elabora um parecer e situações que você elabora um laudo. Então, o laudo decorrente de avaliação e o parecer não. O parecer é uma questão-problema que existe e que o parecerista vai ali e responde àquela questão-problema. Uma outra diferença é em relação à estrutura desses documentos. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a 06 de 2019, e ela define ali quais são os itens que devem estar contidos na estrutura desses documentos. Então, enquanto no laudo você obrigatoriamente tem que ter um item identificação, onde você identifica a pessoa que está passando pelo exame, o solicitante daquele exame e o autor, no caso, o psicólogo que está elaborando o laudo. A descrição da demanda, que é o motivo pelo qual aquele documento está sendo feito. Quais os procedimentos, quais foram as técnicas de avaliação psicológica que foram utilizadas, a análise dos resultados dessas técnicas e a conclusão. No parecer, não tem o item procedimentos, porque você não utiliza técnicas de avaliação nem técnicas de intervenção. Então, não tem esse item. Vai ter lá a identificação, a descrição da demanda, né? Porque o que você está respondendo nesse parecer, a análise do psicólogo autor,
e a conclusão que o psicólogo chegou. Então não tem o item procedimentos, essa é a diferença na estrutura desses dois documentos. Bem, gente, a resolução 06 de 2019, ela define, descreve bem detalhadamente o parecer e o laudo psicológico. Mas se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer para vocês, coloca aqui embaixo que eu vou estar respondendo a vocês. Se esse vídeo ajudou vocês, dá uma curtida aqui, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal, porque toda semana eu trago uma dica nova para você, tá bom? Tchau, tchau, eu vou ficando por aqui.